Então, na minha panela, aqui na minha panela, eu já tenho uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 50 gramas de chocolate em barra, nobre de preferência, e uma colher de manteiga. Aqui nós temos o negresco triturado. É só a parte da bolacha, o recheio não, o recheio nem vou utilizar. E aqui, esse negresco aqui, eu já ganhei ele assim. Ele é próprio para brigadeiro, para recheio, essas coisas assim. Então eu já ganhei ele triturado, tá bom? Eu vou mexer aqui, terminar de mexer. Vou levar ao fogo e a hora que estiver chegando no ponto que eu quero, eu mostro para vocês. E o negresco nós vamos colocar só depois que der uma esfriada. Porque nós não quer a bolacha um pouquinho mais crocante. E se colocar com o recheio muito quente, ela vai ficar muito mole depois. Tá bom? Então eu trouxe aqui pro fogo, ó. Tô mexendo. Não pode parar de mexer, viu, gente? É do fogo médio abaixo. Daí você vai mexendo até ele vai virar um brigadeiro. Na hora que ele virar um brigadeiro, eu venho e tiver no ponto, não aquele brigadeiro de enrolar, brigadeiro ponto de comer com colher. Daí eu venho mostrar pra vocês como ficou. E lembrando que a bolacha pode ser negresco ou Oreo, a bolacha da sua preferência, tá bom? E ali nós temos 80 gramas da bolacha. A minha é negresco. Então, o meu bolo vai ser bolo de negresco. Então, gente, ele já chegou no ponto, ó. Esse brigadeiro branco, ele chega no ponto muito rápido. Então, o ponto que eu quero é esse, ó. Tá vendo? Você vai jogar, ele não vai afundar. Então, esse é o ponto do brigadeiro que você tem que deixar. Desliga o fogo. Daí, eu vou mexer nele aqui pra ele dar uma esfriadinha, pra ele ficar mais lisinho. Até a hora que ele dá uma esfriadinha, pra mim tá colocando aqui dentro a minha bolacha negresco, tá bom? Então eu mexi ele aqui, ó, tá até mais grosso, ó. Mexi ele por uns 5 minutos, ele tá bem bonitão, brilhante. Daí eu vou colocar a nossa bolacha. Vou colocar a nossa bolacha. Vou mexer levemente. E vou levar num tupperware e vou tampar com plástico filme para ele esfriar. Daí daqui a pouco eu venho com a massa do bolo, tá bom? Agora nós vai para massa. A massa vai ser uma massa para uma forma de 15 por 9,5, que essa minha forma é de 15 por 9,5. Já está com papel manteiga no fundo, tá? E aqui nós vai precisar de 3 ovos, uma xícara não muito cheia de açúcar refinado e uma pitada de sal, uma xícara e meia de farinha de trigo peneirada, meia xícara de chocolate em pó, o meu aqui é 33%, 120 ml de água morna com 2 colheres de óleo e uma colher de sobremesa de fermento em pó. Então, aqui na batedeira, nós vai bater por uns 10 minutos o ovo e o açúcar. Nós vai deixar bater por aproximadamente de 8 a 10 minutos, tá bom? Pessoal, então eu bati os ovos e o açúcar e a pitada de sal por mais ou menos uns 10 minutos na batedeira.
Depois de 10 minutos eu acrescentei a 120 ml de água morna com as 2 colheres de óleo e ficou esse creme aqui. Daí aqui eu vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo e o chocolate. Trigo e chocolate mexendo suave de baixo para cima para ele não perder muito a leveza dele, tá bom? Coloquei o trigo, ó, reparem que eu pego lá embaixo e subo. Lá embaixo e subo. Assim a massa não vai perder aquela leveza que bateu o ovo com açúcar, ó. Vai ficando lindo. E agora eu vou acrescentar todo o meu chocolate. E vou fazer o mesmo processo, de baixo para cima, de baixo para cima, até incorporar todo o meu chocolate aqui nessa massa, tá bom? Depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Ó, nossa massa ficou assim. Coloquei o chocolate, o fermento, mexi as voltas para me certificar que não ia ficar fermento sem mexer. E agora eu vou colocar na forma, tá bom? Daí eu vou colocar na forma e vou levar no forno 200 ou 180 graus, que já deixei aquecendo. Assim que eu liguei a batedeira, eu já deixei aquecendo, então ele aqueceu por uns 15 minutos mais ou menos. Daí eu vou colocar, daí depois eu volto com o resultado da massa já assada para vocês. O resultado do bolo assado é esse. Ficou 45 minutos no forno, o meu bolinho, tá? Lindo, ó. Maciozinho. Vou esperar ele esfriar um pouco. Daí eu vou cortar ele. Vou rechear. Vou prensar ele. Pra nós ver como é que vai ficar. Daí vou deixar ele prensado. É bom deixar um mínimo 6 horas, mas eu vou deixar de um dia pro outro. Desenformado. Agora eu vou cortar ele pra vocês verem como eu corto. Eu vou cortar um dedo mais ou menos, ó. Vai ficar um dedo de espessura mais ou menos. Fofinho. Três partes iguais. Daqui eu vou virar. Vou pôr um saquinho. Saquinho daqueles de mercado, sabe? Põe o saquinho aqui. Ponho essa camada, primeira camada. Põe ela aqui. Bonitinha. Puxando o saquinho pra ficar melhor. E aqui tá nosso recheio, ó. Ó, que lindo, ó. Ó. Então, eu vou dividir ele mais ou menos no meio. Pra pôr aqui. E antes eu vou molhar com a calda que eu fiz 2 colheres de chocolate. 3 de leite ninho. 400 ml de água. Eu vou molhar o bolo com essa calda. Aí nós vamos molhar ele aqui, ó, bem molhadinho. Tanto o bolinho, quanto mais molhado, melhor é. Aí nós vamos pôr metade desse recheio.
leite. Vamos espalhar aqui nele. Daí amanhã eu vou ver se eu vou, como que eu vou fazer. Se eu vou deixar ele fazer cobertura de chantilly, se eu não vou. Depois eu vou ver. Daí nós vem com essa segunda camada. Dá uma apertadinha, que por isso que se chama prensar, né? Porque a gente vai prensar ele aqui. Molhar mais um pouco a nossa calda. Os cantinhos são essenciais molhar. Como a camada do bolo é meio grossinha, molhar bastante. E venho com a minha outra metade do recheio. Espalhar novamente. Uma camada de mais ou menos um dedo de recheio também. Daí aqui ficou esse topinho aqui. Eu vou tirar esse topinho para ficar mais bonitinho. Só um pouquinho aqui. Não precisa mais do que isso. Daí nós dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. E esse ladinho que nós cortou, nós vai colocar ele pra baixo. Vai ficar mais bonitão na hora que a gente desenformar. Aperta mais um pouco. Dá umas boas prensadas nele. A calda acabou. E vou molhar ele mais um pouco aqui, ó. Molhar bem esses cantinhos. Esses cantinhos ficam sequinhos. Molhei bastante. Nesse caso aqui eu posso molhar bastante, porque ele vai passar 12 horas na geladeira, ele vai chupar bem essa água. Daí eu vou fechar ele aqui, ó. Vou fechar. Vou fechar ele. Vou levar para minha geladeira. Se tiver com muita pressa, você pode mexer nele daqui umas 4 a 6 horas. No meu caso, eu vou deixar pousar à noite. Daí, amanhã eu venho mostrar pra vocês como é que vai ficar. Pra vocês vai ser rápido. Pra mim vai ser uma noite. Então, até daqui a pouco. Então, aqui nosso bolo já tá... Pousou de um dia pro outro. Eu já passei chantilly, já alisei, já fiz o... Passei a espátula com um trabalhinho em volta. E agora eu vou passar a ganache. Essa ganache aqui, ela tem 1/4 de xícara de chocolate. E 6 colheres de creme de leite. Só que ela ainda tá meio grossinha.
Então, o que que nós vai fazer? Nós vai colocar mais... três colheres dessa daqui de sobremesa. Só que para fazer a ganache aqui, eu coloquei 6 colheres de sopa de creme de leite. Agora ela tá boa. E aqui eu tenho um copo com um saquinho dentro, mas você pode pôr num saquinho de confeiteiro, num saquinho daqueles de mercado. Aí, tá um saquinho com ganache. Daí nós vamos cortar essa pontinha. Bem pequenininha. Agora vamos ver se tá bom. Aí nós vamos distribuindo aqui, ó. Só pra dar um enfeitinho só. Por isso que é pouquinho. Hoje eu nem vou pôr em cima do bolo todo, é só nessa partinha aqui. E vou endireitar ele depois com o pincel, já eu trago pra vocês pra ver de volta, tá bom?